O objetivo da impressora é validar os alunos e, de preferência, até levá-los a errar rápido. Daí eles revisitam a teoria e aí eles fazem alguma nova impressão ou não, ou nem precisa. Mas todo o projeto está baseado que a impressão 3D ela só coroa ou só é um link entre várias disciplinas. Um exemplo disso. 2014, nós tivemos os xiitas no Oriente Médio destruindo templos de 5.000 anos de idade. Vocês lembram disso? 2018 ou 2019, nós tivemos o pessoal pondo fogo na estátua do Borba Gato, aquela aberração da Santo Amaro. Por exemplo. Cada um teve a sua motivação, cada um teve a sua crítica, né? Os templos de 5.000 anos que nos ensinaram as bases da arquitetura moderna foram destruídos por radicais religiosos lá. O Borba Gato, que era uma estátua horrorosa, feia, desculpa o designer se estiver vivo, mas não era uma estátua bonita, mas ela foi destruída porque ela representa também, além de... Teve um lado que é o pioneirismo dos bandeirantes entrando da costa adentro no Brasil, mas por outro lado o cara é um escravocata, um escroto, né? Era uma pessoa horrorosa. Aí o que a gente leva para a sala de aula? A discussão. Então a gente convida os alunos primeiro a pensar nos monumentos que eles têm na cidade, a descrever esses monumentos, listar os monumentos. Aí a gente convida eles a pensar quem eles homenageariam no monumento. E você faria essa homenagem na forma realista ou simbolista? Vai ser um obelisco ou vai ser um busto? E eles criam. E depois que eles criaram, que eles passaram pelo processo de conhecer os monumentos, que eles criaram seus próprios monumentos, a gente apresenta essa história e abre para o diálogo. Não tem resposta certa ou errada nessa discussão. O que a gente quer é que a discussão evolua os alunos. Estava certo destruir os templos de 5.000 anos? Estava certo pôr fogo no Borba Gato? E se fosse com o monumento deles, a pessoa que eles homenagearam cai em uma dessas duas valas, ela tem uma representação religiosa forte, que pode ser questionada no futuro. Ela homenageia uma pessoa que pode ser cancelada no futuro, né? Cancelaram o Borba Gato. Foi o primeiro... Se você parar para pensar, ele é o mais antigo cancelado do Brasil, é o Borba Gato. Mas é essa discussão que a gente quer. O objeto impresso em 3D, ele foi quase que um link para a matéria. O que a gente realmente queria abrir era a discussão que veio depois. Talvez a impressão nem termine. Talvez eles nem terminem os objetos. Tem a euforia da criação, né? Sim. Ainda mais que a molecada... Gera um interesse a mais. Né? Gera Talvez um interesse engaje, a mais. vou ter que criar um monumento que eu quero imprimir. A hora que você entregou toda a teoria, alguns grupos imprimem, outros já desistem, já ficaram satisfeitos com o que viram, mas todos engajaram no conteúdo. Então é essa dinâmica que a gente tentou trazer para a sala de aula. O objeto impresso em 3D ele não é fundamental para nenhum projeto, ele não é essencial para a compreensão do aluno, ele está lá para despertar o interesse do aluno. E aí... é um conteúdo paralelo à ementa, digamos, do MEC. Então, a gente chama ele de paradidático. Ele não é o material fundamental do MEC, mas ele está baseado na BNCC, que é a nova legislação para ensino, a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele é um material paradidático, ele é para usar como extra-aula, né, ou de apoio a uma aula. Então, cada projeto tem a codificação BNCC que ele atende, cada projeto tem como fazer um vínculo. Quanto tempo foi esse projeto? Parece algo bem extenso. Pois é. A gente passou 18 meses para fazer 18 livros, mas não foi um livro por mês. Não foi full time, porque a gente tinha que trabalhar, então né? Foi fácil. Não, foi um pesadelo. Que isso? Foi um pesadelo. Porque fala 18 livros em 18 meses, foi um por mês. Cara, no 18º mês a gente tinha os 18 livros em trabalho ainda. Né? A gente fechava alguma coisa, ficava com dúvida, tinha que comprar imagem, a gente comprava imagem, a imagem não era para uso comercial. Mas a gente não vai usar, é material educacional. Novo, né? Que não era que você trabalhava. Não, totalmente novo. E o Ayrton, de novo, foi um achado, porque toda a diagramação dos livros, a criação dos personagens, inclusive eu trouxe aqui uma pastinha do projeto para vocês. Aí se pagou o investimento dele na impressa? Ele é um dos coprodutores disso tudo também. Os personagens que nós criamos... Primeiro, a gente criou um personagem com a estética do Roblox, do Minecraft. Então, os livros dos primeiros anos, que os alunos não leem bem, não tem fluidez, ela é baseada em personagens falando com o aluno. E eles são todos quadradinhos, como o Minecraft. E os nomes são todas partes da impressora. Você tem o Anderson, você tem a Filomena, você tem o Nivelino. Todos os personagens são nomes da impressora, partes da impressora. Até a gente queria fazer um vilão, mas não achamos espaço para ele, que ia ser o Capitão Tec Tec Tec. Sabe quando a impressora começa a fazer Tec Tec Tec, você fala... Mas como é que é esse entregável para a escola? Assim, a escola, na verdade, ela compra o plano didático, que é o livro do professor e o livro do aluno. Há 32 horas de formação do professor em como desenhar em 3D. Essa é a parte 2 do projeto, né? Metade do projeto é o projeto que a gente fez para o aluno.
A outra metade é como conduzir professores com 2, 3 turmas por dia a adotarem tecnologia no dia a dia. A parte de venda não é com você? Não, a editora faz tudo. Uhum. Eu só sou o autor e eu faço a capacitação pós-venda. Entendi. Aí os projetos eles tinham essa pegada de formar o professor. Então tem 32 horas de formação do professor. Tem a impressora 3D, ela não é essencial para o projeto, então a gente estipulou mais ou menos uma para cada 100 alunos. Nossa. Né, uma para cada 3 salas, 2, 3 salas. Mas a gente muda o número conforme se a escola for muito populosa de alunos, a gente coloca mais impressoras. Se a escola for menos populosa, a gente coloca... Que impressora aqui? Tem Ender, uma indicação? Ender 3. Por que a gente adotou a Ender 3? Baixíssimo consumo energético, então escolas a geradora, painel solar vão poder usar, que ela é 300 watts. Não tem mesa de vidro aquecida, que numa sala de aula... A única função do vidro quente é se o aluno se cortar, já cauteriza, não fica sangrando, né? Já lasca tudo. Então ele já está salvo. Então não tem mesa de vidro e todas as peças são adquiríveis em centros de eletrônica. Então uma impressora que a escola não vai obsoletar porque não consegue pagar um bico, um cabeçote. Então esse é o projeto. Hoje nós temos 58 mil alunos utilizando, são 5 municípios. Campinas, Guaratuba, Guarujá, Campos do Jordão e Mariporã, se não me engano. Quantos alunos você falou? 58 mil alunos. É uma galera, hein? Já. E isso daí foi desde o setembro do ano passado que a gente começou efetivamente a vender, né? Foi quando a gente terminou o projeto. O material escrito é individual. O livro do aluno é para cada aluno. Legal. O livro do professor é um para cada sala, né? Para cada professor, claro. E a gente também, como todos os projetos usam peças que os alunos podem criar, mas a gente pensou que o professor ele poderia não ter tempo de criar ou ter uma turma muito dispersa. Então, a gente também criou todos os desenhos já pré-feitos. Então, a gente tem, o aluno vai imprimir o seu avatarzinho 3D do Minecraft. Mas se os alunos não tiverem todos acesso a modelar, a pintar, já tem os bonequinhos prontos, maior, mais baixo, médio, mais gordo, mais magro. Aí o aluno escolhe aquele que ele se identifica, ele faz o seu self-craft. Seu avatarzinho 3D que ele vai usar no primeiro ano inteiro. E só de falar para ele que aquele é dele... É muito legal. Não, isso é um começo de mudança para impressão 3D, né? Exato, a criança ali na escola vai tendo acesso, já sabe o que dá para fazer. A gente fez impressão 3D, descobriu ela, ou foi trabalhar com isso sem querer, que nem eu, ou viu na faculdade, né? A gente está vendo alunos do primeiro ano usando. É muito legal isso. Né? Eles vão chegar no contexto ainda, né? Não é só existe a possibilidade. Exato, não. Eles têm um projeto, eles resolvem, eles solucionam problemas com a impressão 3D. Já vi escolas falando que resolveu outro problema a impressora 3D, que era a compra de jogos lúdicos sem propriedade intelectual, como o Tangram. Né? Aí a escola tem que comprar isso e, por que escolheu aquela editora e não aquela outra? Por que escolheu em acrílico e não em madeira? Era uma dor de cabeça, porque era patrimônio aberto, tinha que abrir licitação e era, né? Eles imprimem agora no recesso. E você tem a oportunidade de explicar vários conceitos de geometria antes do cara imprimir com... Então, a escola não está mais comprando esses jogos muito lúdicos, legal. Ela produz no recesso para pré-escola, para outras, né? E os alunos do 8º e 9º ano, a gente está terminando de escrever agora, esse mês, o livro de empreendedorismo. Quem fica produzindo isso na escola? Cada sala tem já o pessoal de robótica, de laboratório de informática, e geralmente ele é o nosso champion. É para ele que a gente dá a licença de treinamento, e a função dele, secretamente, é contagiar os outros professores, né, para a história. Sim. Porque os projetos são feitos para a história, são 8 projetos e é um para cada disciplina em todo ano. Você já fez algum treinamento direto para professor? Já fiz bastante. Para, quantos mais ou menos você acha? Eu fiz para 60 em Campos do Jordão, eu fiz para uma outra turma, não lembro quantos agora, no Guarujá, mas treinamento direto para o professor, né? Isso, o professor da sala de aula. A gente isso chama ensinando a imprimir mesmo. Isso, a gente chama de open box, né? Aí, nosso primeiro desafio, quando o cara chega, ele vai fazer mais um curso que a prefeitura pagou, mais uma formação que talvez ele 3D não use. Agora. Exato. É isso que o cara entra falando. Sem nem usar meu computador. Os caras inventam cada uma. Aí eu tenho que tentar quebrar a barreira de resistência. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço, eu abro o chat GPT, eu me apresento. Ih, já começa complicado. Aí eu falo, gente, quem aqui pede fichamento de, sei lá, memórias póstumas de Brás Cubas? Um fichamento, né, língua portuguesa, levanta a mão. Eu peço no 6º ano. ChatGPT, faça um resumo de memórias póstumas de Brás Cubas em 4 parágrafos, mas como se eu fosse uma criança de 12 anos. O Brás é um cara que conta a sua história desde depois que ele morreu. É um livro interessante, mas é um pouco difícil. Cara, é mind-blowing, porque ele faz um resumo como se ele fosse uma criança de 11 anos.
Aí eu falo, quem mais quer pedir fichamento? Os alunos vão usar isso daqui agora. Eles já sabem que existe. E como é que eu posso ensinar no dia de hoje que tem chat, tem Google, tem Wikipedia, tem tudo? Um ensino baseado em projeto. Vamos fazer um projeto? Aí eu falo, peguem seus telefones celulares e vamos fazer um chaveiro. Eu quero que vocês façam um chaveiro comigo da comunidade evangélica ou religiosa de vocês, ou da banda de rock que vocês gostem, ou de um desenho antigo que vocês queiram. Escolhe uma imagem no Google, limpa, clarinha, sem muito fundo, e salva ela no celular. Agora vai num site chamado image2stl.com. Sobe essa imagem, brinca com as configurações. O primeiro que terminar o chaveiro e gostar, ele aparece em 3D nesse site, eu imprimo. Aí na hora alguém lá do fundo grita, terminei! Aí eu ponho no laptop que está no projetor, faço o fatiamento, ponho na impressora, levo a câmera até a impressora, o pessoal vem imprimindo. Vocês acabaram de modelar em 3D, foi difícil? Isso é modelar em 3D? Não tem que fazer 40 horas de cursinho? Calma, gente. Não, isso é modelar em 3D. É isso que seus alunos vão fazer. Aí você quebrou a curva de resistência, o professor já está interessado em aprender. Deu aquela engajada já. Não 100%. Daí depois você conta que tem 40 horas para aprender. Aí não, 32 horas para eles é interessante, porque... 40 não, 32. A gente escolheu essa carga horária de propósito, porque é a carga horária mínima que conta ponto no currículo para o professor selecionar onde ele quer dar aula, que aula que ele quer pegar. Então a gente escolheu a carga horária mínima municipal, que o professor também se beneficia do curso.